Nós vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Estamos numa série de exposições na carta do apóstolo Paulo a Tito. E hoje chegamos aos versículos 10 a 13 do capítulo 1. Inicialmente faremos uma leitura no capítulo 1, versículos 1 a 9, será a nossa leitura, e o texto da pregação, então, versículos 10 a 13, da epístola de Paulo a Tito. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que lhe foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Agora, texto da pregação, 10 a 13. Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Até aí a nossa leitura. Vamos orar. Ó Senhor Deus, nosso Pai, Deus grande e temível, vamos ouvir agora a exposição da Tua palavra, Senhor. E se nós ouvirmos apenas a voz do pregador, nós sairemos daqui mais pobres do que entramos, mais miseráveis do que entramos. Mas se o Senhor, pela sua graça, nos fizer ouvir, por meio da pregação fiel, a voz do próprio Jesus Cristo, então, Senhor, sairemos daqui com alegria, enriquecidos pela Tua palavra, cheios das Tuas bênçãos, e por isso pedimos que o Senhor nos fale, que abençoe para que o pregador seja fiel, abençoe para que todos os ouvintes sejam também fiéis no seu ouvir. Que a Tua palavra seja pregada como palavra do Senhor e seja recebida como palavra do Senhor. Nós oramos assim em nome de Cristo. Amém. Amém. Amada Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, desde o princípio do mundo, Satanás tem procurado distorcer e contrariar a palavra de Deus. Vocês podem lembrar que no Jardim do Éden, Deus disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás.
Então, Satanás disse a Eva: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Deus disse: porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. E Satanás disse: é certo que não morrereis. Foi assim também no início das igrejas do Novo Testamento. E a igreja em Creta, alvo desta carta de Paulo a Tito, não foi exceção. Vocês lembram? O evangelho tinha sido pregado ali, os eleitos de Deus haviam crido, e agora Tito estava em Creta como representante do apóstolo Paulo, junto às igrejas daquela ilha, para colocar em ordem as coisas restantes. Isso é o que fica bem claro no versículo 5. E como nós ouvimos nos últimos domingos, uma das primeiras coisas para colocar em ordem nas igrejas em Creta era realizar a eleição de presbíteros em cada cidade. Agora, devemos nos perguntar, por que esse assunto aparece logo no topo das prioridades apresentadas pelo apóstolo Paulo? Por que se fazia urgente a nomeação de homens qualificados para exercerem o ofício de presbíteros nas igrejas em Creta? Nós podemos encontrar a resposta no versículo 10. Observe que no início do versículo 10, você encontra uma conjunção. Por quê? Diz o início do versículo de número 10. Essa conjunção, por quê, liga o parágrafo anterior, ou seja, a eleição de presbíteros como homens qualificados para pastorearem a igreja de Cristo, versículos 5 a 9, liga isso. Então, por que tem que escolher homens assim? Porque, e aí então, temos este parágrafo do 10 ao 16. Isso quer dizer que a razão pela qual Tito deveria constituir presbíteros nas cidades em Creta deveriam ser homens qualificados. A razão para isso é porque havia também lá muitos falsos mestres que estavam, na linguagem de Paulo, desencaminhando famílias inteiras nas igrejas em Creta. Observe que Paulo menciona que eram muitos falsos mestres. Então, mais uma vez, Satanás estava contrariando a palavra de Deus. Para isso, na igreja em Creta, ele estava usando homens que tinham feito a si mesmos mestres. Eles não foram chamados pela igreja, eles se apresentaram como homens capazes de ensinar as famílias da igreja. Esses homens estavam contaminando as igrejas em Creta com falso ensino. E por isso, o segundo passo de colocar as coisas em ordem aparece aqui em nosso texto. O segundo passo era este: calar os falsos mestres em Creta, antes que eles pervertessem todas as famílias daquelas igrejas. E aqui, então, devemos notar que o texto não é só um encorajamento para que Tito e os presbíteros cumprissem seus ofícios como pastores do rebanho de Cristo, defendendo as ovelhas contra o ataque dos lobos, mas temos aqui também uma advertência séria para a igreja manter-se longe do falso ensino. Paulo está alertando as igrejas em Creta: cuidado para vocês não serem capturados nas armadilhas dos falsos mestres. E é por isso então que nesta manhã eu vos anuncio a palavra de Deus, dos versículos 10 a 13, chamando a vossa atenção para a advertência séria contra os falsos mestres, e nós vamos ver 3 pontos. Isso nos ajudará a entender o que são, ou quem são os falsos mestres. O primeiro, o caráter dos falsos mestres. Segundo, a identidade e a influência dos falsos mestres. E terceiro, o modo como lidar com os falsos mestres. Então, em primeiro lugar, vamos observar em nosso texto o caráter dos falsos mestres. O apóstolo começa a descrevê-los em termos do seu caráter. Note que, a partir do versículo 10, o apóstolo apresenta uma lista. Veja se não é uma lista. Quando diz: muitos
insubordinados, palradores frívolos, enganadores. É uma lista. Ele então começa mostrando esse contraste entre aquela lista com as qualificações para os presbíteros e essa outra lista que descreve o caráter dos falsos mestres. As duas listas estão em contraste. O que diz sobre os falsos mestres? Paulo diz que eles são insubordinados, no versículo 10. Isso quer dizer que os falsos mestres não se submetem à palavra de Deus e tampouco se submetem ao pastoreio na igreja de Cristo. A falsa doutrina endurece o coração e faz com que essas pessoas resistam à verdade e resistam também ao pastoreio fiel. Isso implica dizer que eles se tornam incorrigíveis, endurecidos, insubordinados. Por isso, é muito importante, irmãos, entendermos. Quando nós percebermos que alguém está em perigo de ser capturado por falsa doutrina, nós não devemos ser omissos e lentos para socorrer aquele irmão ou irmã. Nós devemos ser rápidos, antes que o coração daquela pessoa se ensoberbeça e se torne endurecido com a mentira que ela está ouvindo. Aqui também devemos destacar que os fiéis, uma vez que eles são apegados à palavra de Deus, eles se submetem à palavra de Deus. E eles também se submetem a seus pastores, que são o meio que Cristo utiliza para pastoreá-los. Então, os falsos mestres são insubordinados, mas as ovelhas de Cristo não são insubordinadas. Uma outra marca dos falsos mestres é apresentada com a expressão palradores frívolos. É possível que as crianças estão dizendo: pastor, por favor, me dê um dicionário para saber o que é palradores frívolos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles são homens que falam muito, mas suas palavras são vazias, são inúteis, são infrutíferas. Falam e não tem nenhum efeito, não tem nada edificante, não tem nada transformador do poder do Evangelho. Nesse contexto, isso se refere ao fato de que os falsos mestres tinham uma preferência de assuntos. Essa preferência de assuntos é mencionada no texto quando diz que eles gostavam de fábulas judaicas e mandamentos de homens. Então eles podiam contar algumas histórias sobre Adão que não estão na Bíblia. Poderiam falar sobre Moisés e Elias, histórias que também não estão na Bíblia. Fábulas. Os falsos mestres, eles não têm a preocupação de ensinar aquilo que é necessário para a salvação e para a vida em Cristo. Qual o interesse dos falsos mestres? Guarde sempre isso, porque é como se fosse uma luz vermelha que acende para você perceber quando alguém está indo nessa direção. Gosta de sutilezas, gosta de detalhes inúteis, gosta de teorias, de especulações, de fábulas, de genealogias. Era sobre isso que os falsos mestres estavam discutindo. Coisas assim são coisas que tendem a fascinar a mente das pessoas simples, de tal maneira que alguém, quando começa a estender a mão em direção a essas especulações e sutilezas da doutrina, acaba deixando aqui o Evangelho de lado. Outra característica dos falsos mestres, o apóstolo diz que eles são enganadores. Isso é, eles têm uma capacidade para iludir as pessoas. Como é que eles conseguem isso? O modo mais eficaz de enganar uma pessoa. Isso é válido no comércio, isso é válido nos golpes que você encontra na internet, isso é válido também no que diz respeito ao ensino do Evangelho. Qual é a coisa mais eficaz para atrair uma pessoa e enganá-la? É oferecer a ela exatamente aquilo que ela deseja. É isso. Certa vez ouvi sobre um delegado dando uma entrevista e ele dizendo sobre um golpe que estava sendo dado na porta dos bancos com senhoras de uma certa idade.
A senhora ia lá buscar o seu pagamento e alguém aparecia e dizia: olha, eu estou desesperado, meu filho está doente e eu não tenho como socorrer meu filho, mas ontem aconteceu uma coisa, eu ganhei na loteria, eu ganhei 10 mil na loteria, se a senhora me der 2 mil reais, eu lhe passo o bilhete que eu ganhei. E era um bilhete de um dia posterior ao prêmio, com data adulterada. Ela olhava o jornal e via: bate, tome aqui 2 mil, me dê o bilhete. Quando ia na loteria, não, isso aí não tem nenhuma validade. E aí então o repórter disse: mas coitadinhas das senhoras, por que elas estão caindo nesse golpe? E o delegado disse: por causa da cobiça. Elas se tornam uma presa fácil porque elas querem dinheiro fácil. Todas as vezes que você quer uma coisa fácil, os exploradores vão apresentar isso e vão atrair a sua atenção. Veja lá, quando você encontra lá, por exemplo, uma poltrona que vale 5 mil reais e aparece lá no Google por 230 reais. Você paga, só nunca chega na sua casa. Porque senão é o preço real. É para enganar aqueles que têm um interesse naquilo que está sendo oferecido, uma facilidade enorme, uma vantagem irrecusável. Por isso, o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias as pessoas amontoarão sobre si mesmas doutores, mestres, pastores, pregadores, conforme suas próprias concupiscências. O desejo do seu coração. Eu quero vencer. Vai ter o pastor que dirá que você vai vencer. Eu quero poder me divorciar e casar com uma e se não gostar dela, caso com a outra. Vai ter o pastor que vai dizer isso que você quer ouvir. Eu quero me tornar rico. Vai ter o pastor que vai prometer que se você for para a igreja dele, você se torna rico. Então há um engano, uma mentira. Assim como Satanás, os falsos mestres não se importam de arrumar 1000 artifícios para enganar. Geralmente, a frivolidade no falar é acompanhado de uma linguagem impressionante que atrai as pessoas. A pessoa diz: puxa, que homem piedoso, que homem santo, que homem sábio. Usam técnicas psicológicas para dar a aparência de autoridade, gritos, músicas, efeitos, uma série de coisas. Mas, uma vez que eles não estão falando a palavra de Cristo, tudo que eles estão falando não passa de vento, de coisa inútil e infrutífera. Suas palavras não só não edificam, elas enganam, e por isso elas levam à destruição, como diz o apóstolo. Eles enganam principalmente as pessoas mais fracas, simples, que não estão olhando para o ensino da Bíblia. Agora, olhemos para o versículo 12. Nesse versículo 12, o apóstolo está fazendo uma citação. Ele fala de um profeta entre eles. Não é um profeta entre os falsos mestres. É um profeta entre os cretenses. Ele está mencionando um homem chamado Epimênides. Epimênides foi um poeta, um homem religioso lá em Creta, no século 6 a.C. Ele foi considerado pelos cretenses, de modo geral, como alguém que escreveu poesia, mas que era um representante dos deuses. Ele não é profeta aqui no sentido bíblico, mas no sentido de ser profeta considerado pelos cretenses como profeta dos deuses. Epimênides, em um dos seus poemas, descreveu os cretenses. O que Epimênides disse sobre os cretenses? Ele disse sobre os cretenses: eles são mentirosos, feras terríveis e ventres preguiçosos. Ele está fazendo uma referência no seu poema à má fama dos cretenses. Isso, obviamente, não quer dizer que todos os cretenses eram assim, mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, o que Epimênides disse sobre os cretenses, nós podemos aplicar perfeitamente aos falsos mestres cretenses que estão entre vocês. E o que foi que ele disse? Temos, então, mais 3 marcas do caráter dos falsos mestres. São sempre mentirosos. Isso combina com o que ele acabou de dizer. Eles são enganadores. Por que as pessoas de Creta eram chamadas de mentirosas? Porque uma das coisas que eles diziam é que o túmulo de Zeus estava na ilha.
Então havia no mundo antigo uma fama dos cretenses serem pessoas mentirosas. E nós temos no português um verbo e um substantivo que indica isso. A palavra cretismo e a palavra cretenciar. Cretenciar significa mentir. E vem da onde? Vem dos cretenses. Porque os cretenses tinham a fama de serem mentirosos, de enganar. Aqui Paulo aplica esse conceito aos falsos mestres. Ele diz que nos lábios dos falsos mestres não está a verdade. E isso mostra de quem eles são filhos. A outra expressão é que diz que os falsos mestres são feras terríveis. O que isso quer dizer? Está falando da brutalidade, da selvageria, da crueldade dos cretenses nos tempos antigos. Alguns até veem aqui uma referência também a Minotauro, aquele ser da mitologia grega. Minos, que era o rei, havia escondido em um labirinto em Creta. Então, o que Paulo está dizendo aqui é, olha, os falsos mestres são isso mesmo. São essa brutalidade que é comum aos cretenses, pode ser vista neles, são grosseiros. Eles não são amáveis, porque a razão de estarem falando, ensinando, montando igrejas, criando impérios, não é por amor às pessoas, é por amor a eles mesmos. Então eles não terão pena de pisar, de machucar, de ferir todos aqueles que não estão junto com eles e colaborando para o seu avanço. O apóstolo também diz que os falsos mestres são ventres preguiçosos. Isso não quer dizer que eles tinham preguiça de comer, é o contrário. Está dizendo que eles têm duas coisas, eles são preguiçosos e eles gostam de comer bastante. Então isso é para indicar não só a preguiça, mas a busca desses falsos mestres por uma vida boa, por prazeres, por comodidade, por regalias. Em resumo, os falsos mestres cretenses são descritos com essas palavras. Eles são insubordinados, infrutíferos no falar, enganadores mentirosos, brutos, preguiçosos e amantes dos prazeres. Portanto, amados irmãos, notem o contraste estabelecido aqui entre os falsos mestres e os presbíteros. Os presbíteros se submetem à palavra fiel. Prova disso são os frutos do evangelho que devem ser vistos na vida dos presbíteros. Os falsos mestres são insubordinados a essa palavra. Os presbíteros são apegados à palavra fiel. Os falsos mestres são apegados a coisas inúteis, a especulações. Os presbíteros ensinam para a edificação. Os falsos mestres ensinam palavras vazias. Os presbíteros promovem o pleno conhecimento da verdade. Os falsos mestres mentem. Os presbíteros são cordiais, amigos do bem, justos, piedosos. Os falsos mestres são brutos. Os presbíteros têm domínio próprio. Os falsos mestres são amigos dos prazeres. O apóstolo está ensinando desta forma que nós não devemos nos deixar levar pela aparência, pela capacidade administrativa, pela capacidade de liderança, pelas palavras bonitas, pelo conhecimento ou grau acadêmico, pela capacidade de eloquência. Nenhuma dessas coisas deve nos iludir. O que nós precisamos procurar se vamos ouvir a pregação fiel? Devemos ter certeza, não é se esta pessoa é uma pessoa famosa, se tem muitos seguidores no TikTok ou no Instagram, se tem um canal no YouTube, se é alguém que tem uma capacidade administrativa enorme. O que precisamos procurar, pelo que lemos em Tito, é pelos frutos do Evangelho na vida deste homem. Leiamos mais uma vez Mateus, capítulo 7, que lemos semana passada, versículos 15 a 20. Mateus 7, do 15 ao 20. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam, observe a palavra, disfarçados em ovelhas,
mas por dentro são lobos roubadores. Como eu vou saber se é ovelha ou se é lobo, uma vez que a aparência é de ovelha? A resposta vem: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então é o que Paulo está ensinando aqui. Olhe para o caráter. Uma ocasião, eu dando aula no seminário, e uma irmã aproximou-se e disse algumas coisas sobre o pastor da sua igreja. E eu disse a ela: bom, se o que a senhora está dizendo é verdade, a senhora deve se afastar imediatamente. Entre essas coisas, o assédio desse homem em relação a ela. Mas ela disse um monte de barbaridade, muitas coisas, tristes e feias. Mas vocês sabem o que ela disse no final? Ele é um homem de Deus. Esta mulher ainda não leu Mateus 7. Ou ela estava mentindo, acusando um homem de Deus falsamente, ou ela ainda não entendeu que a árvore boa só pode produzir bons frutos e a árvore má só produz frutos maus. Então você começa olhando do fruto para a árvore. O fruto é bom, a árvore é boa. O fruto é mau, a árvore é má. E não tem como fugir a esta regra instituída pelo próprio Deus. Segundo ponto. Em primeiro lugar, olhamos para o caráter dos falsos mestres. Em segundo lugar, vamos olhar para a sua identidade e influência. Então, no versículo 10, temos uma pista da identidade dos falsos mestres em Creta. O apóstolo diz: são principalmente os da circuncisão. O que ele quer dizer? A questão não parece ser aqui que esses homens achavam que a circuncisão era necessária para a salvação. Como, por exemplo, no caso lá dos falsos mestres entre os Gálatas. Não é esse o caso aqui. Conforme se lê em Atos 2:11, havia judeus em Creta e, ao que parece, judeus dentro dessas igrejas em Creta. E esses judeus são justamente os homens que estão sendo voltados para lendas judaicas, mitos, genealogias, fábulas intermináveis. Então eram pessoas que antes eram judeus, adentraram as igrejas em Creta, mas estão trazendo uma bagagem dos seus interesses no judaísmo. Será que isso parece similar ao que nós encontramos hoje? Então, eram pessoas que agora estavam seguindo fantasias e especulações inúteis. É possível que eles estavam até usando o fato de serem judeus para dizer aos irmãos: olha, você é gentio, você não sabe de nada, mas eu sou um judeu da tribo, sei lá, de Levi, e você não conhece as coisas, mas eu conheço, estude comigo, venha aprender aqui as coisas que eu tenho a dizer a você. E no versículo 11, então já sabemos a identidade, eram judeus que amavam essas minúcias, mas no versículo 11 se lê sobre a influência deles. Os falsos mestres em Creta estavam promovendo uma confusão na igreja. Olha a expressão no versículo 11: pervertendo casas. Casas aqui é famílias. Pervertendo casas inteiras. Pervertendo significa literalmente virando de cabeça para baixo. Isto quer dizer que o ensino deles era um ensino de cabeça para baixo. Qual é o resultado de um ensino de cabeça para baixo? É uma vida de cabeça para baixo. Se você abraça esse ensino, sua vida também fica de cabeça para baixo. É isso que as pessoas e as famílias na igreja em Creta estavam experimentando. Observem, para se construir um edifício é necessário muito tempo. Mas para destruí-lo, você precisa de poucos dias. Tito, como pastor, deveria então proteger essas famílias.
Agora, como é que os falsos mestres pervertiam famílias inteiras? Veja o versículo 11. Ensinando o que não convém. Isto é, o que eles estavam ensinando não era de acordo com a doutrina dos apóstolos. Eles estavam ensinando algo contrário aos apóstolos, por isso diz que eles são contradizentes. O que eles contradiziam era o ensino dos apóstolos. Eles estavam se colocando em oposição ao evangelho. Se perguntarmos qual a motivação dos falsos mestres, a resposta vem a seguir. Qual a motivação? Por torpe ganância, ou seja, por lucro financeiro. É um lucro vil, porque se fundamenta em mentiras, em engano. Então, a esse desejo por lucro financeiro, geralmente podemos somar outras motivações. A motivação de popularidade e a motivação de ter poder, de ser o maioral, o cabeça, o líder de todas as pessoas que estão na igreja. E essas coisas têm levado milhares de pastores a dizerem exatamente o que as pessoas querem ouvir, a serem os doutores segundo a concupiscência dos seus ouvintes. No entanto, aqui temos uma coisa um pouco mais difícil. É que esses falsos mestres, em nossos dias, não precisam se dar o trabalho de ir na nossa casa. E nem precisam que nós cheguemos até a sua igreja. Eles vão falar a milhares, a milhões de pessoas através da internet. E eles vão certamente investir grandes quantias para fazer divulgação. E as redes sociais vão dizer, por exemplo, se você digitar assim, olha, judaísmo, provavelmente em algum momento aparece um vídeo pago sobre judaísmo sendo oferecido a você no YouTube. Muito dinheiro investido com propaganda. Muitas técnicas psicológicas sendo exercidas para atrair multidões. Por vezes, a doutrina desses homens é claramente perniciosa. Por vezes. Mas, meus irmãos, muitas vezes, a doutrina desses homens é escondida, não aparece tão claramente. O veneno, muitas vezes, é sutil. Eles fazem mal, não pelo que eles falam, mas fazem mal pelo que eles escondem. De maneira que alguém ouvindo esses pregadores, ouvindo o pregador, poderá dizer, rapaz, eu estou com a impressão que tem alguma coisa que não está legal, não está funcionando, não está batendo. Eu leio a Escritura durante a semana e quando eu ouço agora, algumas coisas batem, mas está faltando alguma coisa. Tem alguma coisa que não está sendo me dita, não me disse. E aí, quando uma pessoa tem essa impressão, ela fica assim, olha, como o veneno vem de maneira sutil, a pessoa fica com a impressão, mas nunca vai ter coragem de dizer o quê? Esse homem é um falso mestre. Porque não ouve, ele não pregou contra a doutrina da Trindade, ele não falou uma besteira grande. Aí a pessoa fica com a impressão, mas nunca dirá, ele é um falso mestre. Podemos ilustrar isso da seguinte maneira. Imagine que você vá ao nutricionista. E o nutricionista disse para você, diga lá, olha, eu estou precisando ter uma alimentação equilibrada com todas as vitaminas necessárias para o corpo humano. E eu só vou comer aquilo que você colocar aí na minha dieta. E aí você contratou o nutricionista. O nutricionista vai e prepara uma dieta para você. Mas ele é um sem vergonha que não faz o seu trabalho direito. Aí ele coloca lá comidas que tem vitamina D, que tem vitamina E, que tem vitamina K. Mas ficam excluídas as comidas que têm vitamina A, vitamina B e vitamina C. Eu pergunto a você,
tomar a vitamina D, E e K fará mal a você? Não, é vitamina. Você vai receber e vai dizer, ele está cuidando de mim, ele está me alimentando, ele está dando coisas boas para eu comer e boas vitaminas. Você nunca chamaria ele de um nutricionista falso, porque ele está dando alguma coisa a você. Mas agora eu pergunto, dando apenas D, E e K, você está sendo alimentado? Bem? Está tendo uma dieta saudável que tornará você mais forte, vivo? A resposta é não. E a longo prazo, o que pode acontecer? Você pode ficar doente e você pode morrer com essa dieta que é só pela metade. Quando você estiver doente e vier outro nutricionista e disser, olha, rapaz, você não tem no seu corpo vitamina A, B e C, você está doente por isso. Você diria o quê? Ah, foi o santo homem nutricionista que estava cuidando de mim. Provavelmente você diria, que miserável, me enganou todo esse tempo, me dando apenas uma parte das vitaminas. Agora você vai chamá-lo de falso. Quando essas coisas vêm à tona. Note que nesse caso, o problema não está no que o nutricionista oferece, mas naquilo que ele deixa de fora. Um nutricionista, assim, coloca em perigo a vida dos seus pacientes. Mas eu tenho uma notícia pior. Um pastor, assim, coloca o destino eterno de uma pessoa sob perigo. Pois nós precisamos não apenas de uma parte do conselho de Deus. Nós precisamos de todo o conselho de Deus. Irmãos, mais importante que saber sobre a fidelidade de um nutricionista, de um médico, é saber da fidelidade de um ministro da palavra. Porque vocês estão ouvindo a exposição da palavra. E como eu disse, na catequese, muito da pregação de hoje não passa de placebo. A pessoa está ouvindo, mas não é Cristo falando. Não é Deus mudando sua vida. É apenas um monte de enrolação. E já disse, faça o teste que você verá. Escreva a pregação desta pessoa. Tire os gritos, tire as luzes, tire as línguas, tire tudo e deixe só a verdade. E você vai ver que não passa de enrolação, de mentiras juntadas de uma certa forma para criar um certo impacto. Isso não passa de placebo. É água com açúcar. Tem um efeito psicológico. A pessoa toma e diz, eu fiquei melhor. Eu estou sendo alimentado. Eu estou sendo fortalecido. Mas não. Isso pode dar a sensação de bem-estar, mas no final é veneno que mata. Cristo não está falando quando não há fidelidade na exposição da palavra. E quando isso não acontece, a vida de quem ouve não muda. Você não se torna mais parecido com Cristo. Você não cresce para amar a Cristo. É apenas o seu mundinho. É um cristianismo voltado para a autossatisfação. Um cristianismo cheio de frases psicológicas. Você pode, você consegue, você vai vencer, Deus tem o melhor para você, você vai conseguir, um monte de coisa. Olha, Deus tem algo grande para você. Você abre a Bíblia e Jesus diz assim, aquele que não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Como isso combina com essas mentiras? Em nada, em nada. A menos que nós neguemos a nós mesmos, nós não podemos seguir a Cristo. Então nós estamos falando aqui de uma coisa superficial, de uma coisa que tem a ver com escolhas sobre estilo, sobre modo, sobre esse tipo de coisa. Estamos falando de vida e morte. Agora, em terceiro lugar, vamos ver como os falsos mestres devem ser tratados. O que Tito deveria fazer diante dessas coisas? Paulo diz, era preciso fazer calar esses falsos mestres. No texto grego, essa expressão fazer calar é literalmente colocar uma mordaça
nos falsos mestres. Isso aqui pode se referir a uma das duas coisas. Pode se referir a Tito falar a verdade de tal modo que os falsos mestres não tenham o que responder, então eles ficam calados. Ou pode se referir à disciplina eclesiástica, de não permitir, sob hipótese alguma, que os falsos mestres continuem influenciando a igreja com falso ensino. O falso ensino, seja lá como ele se manifesta, diz o texto, ele precisa ser resistido. E como é que existe essa resistência? Ouvimos no último domingo, a resistência começa pelos presbíteros da igreja. E como é que os presbíteros da igreja fazem isso? De duas formas. A primeira, eles alimentam as ovelhas com a sã doutrina. Quem está sendo alimentado com a sã doutrina recusará a mentira. E por outro lado, os presbíteros refutam o falso ensino e, quando necessário, exercem a disciplina bíblica, excluindo do meio da igreja aqueles que não querem se arrepender. Paulo diz que os falsos mestres deveriam ser repreendidos severamente. E qual o objetivo dessa repreensão? Veja no texto. Para que sejam sadios na fé. Então, a repreensão visava não ganhar um debate, não se livrar dos falsos mestres, mas levá-los ao arrependimento e à verdadeira fé, para serem sadios na fé. O objetivo é ganhar a pessoa. O objetivo da repreensão não é ódio, é amor. Essas questões sobre os cuidados com os falsos mestres nos mostram, irmãos, a importância de estudarmos a palavra de Deus. A importância de receber a catequese. A importância de ouvirmos pregações que expõem as Escrituras. Isso também mostra a importância das visitações pastorais, para que as ovelhas de Cristo sejam protegidas, para que o estado das ovelhas seja conhecido de seus pastores. Amados irmãos, não só as igrejas da época, as igrejas de Creta e da época do Novo Testamento sofreram com falsos mestres, mas ao longo da história da igreja, esta tem sido uma das grandes armas que Satanás tem usado contra a igreja de Cristo. Ele usa falsos mestres para confundir, para disseminar suas mentiras a respeito da palavra de Deus. E é importante que nós saibamos que mesmo nós que queremos valorizar a palavra de Deus, não estamos livres de que isso aconteça em nosso meio. Por exemplo, onde surgiu o arminianismo? Surgiu dentro das igrejas reformadas da Holanda. Mas aqui há algo que pode nos ajudar nessa questão. Os falsos mestres podem ser identificados por tudo que já vimos até aqui. O caráter deles pode ser percebido. E algumas das marcas já foram apresentadas, nós devemos sempre ter em mente. Eles, além de ter o caráter, são pessoas preocupadas em mentir, em enganar por meio das palavras. São mentirosos. Então, se um dia surgirem homens assim no nosso meio, aqui na congregação, saiba que vocês devem rejeitá-los como mestres. Também devemos observar que uma das estratégias de Satanás para nos afastar do Evangelho é nos distrair com coisas pequenas. Podem até ser coisas boas, coisas certas, verdadeiras, mas tenha cuidado. Quando você dá atenção demais a essas coisas, a ponto de se esquecer do Evangelho, a sua alma se encontra em perigo. Porque o diabo usa até coisas boas para destruir a nossa vida, para nos afastar do Evangelho e do que é realmente importante. Deixe-me dar um exemplo. Nos últimos anos, muitas pessoas perceberam os males do marxismo cultural. E levantou-se no Brasil, por assim dizer, no meio evangélico, uma grande cruzada contra o marxismo cultural. As pessoas veem o marxismo cultural como um ataque à palavra de Deus e à igreja de Cristo. E de fato exatamente é isso mesmo. Mas então as pessoas preocupadas com isso, em vez de se agarrarem ao Evangelho,
O evangelho está sendo atacado. Em vez de se agarrarem ao evangelho e proclamarem o evangelho ainda com mais força, elas deixam o evangelho de lado e dizem, eu vou proteger o evangelho. Fazendo o quê? Eu vou procurar ideologias para defender o evangelho. Então, elas começam a ler sobre conservadorismo. E elas começam a puxar um fio de conservadorismo. 1 livro, 2 livros, 3 livros, 4 livros. Aí, aquilo parece tão gostoso que não há tempo mais para ler a palavra de Deus, para estudar a sã doutrina, para conhecer a Cristo. E, de repente, essa pessoa lendo tanto sobre conservadorismo, os olhos dela começam a brilhar para catolicismo romano. Passa horas pesquisando sobre o assunto. Mas não tem tempo para oração, não tem tempo para a palavra de Deus, não tem tempo para cuidar de sua família. E logo se afasta da comunhão com os irmãos. E assim, ouvimos falar de muitas pessoas, existem sites com listas e testemunhos de pessoas que se diziam cristãos, presbiterianos, batistas, congregacionais e etc., dizendo, meu pai era pastor, minha família era evangélica e agora eu descobri o catolicismo romano. Apaixonadas, empolgadas, porque elas puxaram um fio e deixaram de lado o evangelho. Quando elas começaram com um bom objetivo, defender o evangelho. Mas depois elas deixam o evangelho e usam as armas deste mundo. E aí vão parar atraídas por questões intelectuais e filosóficas. Irmãos, o que pode mudar o Brasil? O que pode mudar o Brasil não é uma ideologia. Nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem de coisa nenhuma. O que pode mudar o Brasil tem um nome, é uma pessoa. O nome dele é Jesus Cristo. E o que ele nos ordena fazer para mudar o Brasil é pregar o evangelho. E viver vidas nas quais as pessoas olhem para nós e digam, ali eu estou vendo o fruto do evangelho. O mesmo acontece também quando a pessoa tem sede por informações, por detalhes, por minúcias. Uma pessoa curiosa, ela pode começar a pesquisar algumas coisinhas na internet e ela puxa o fio. É um assunto inútil, não vai trazer edificação, não serve para a piedade. É um detalhe irrelevante. É uma teoria, é uma especulação frívola. E então, quando ela vai na internet e puxa esse fio, o que ela encontra? Ela encontra falsos mestres ensinando aos montes sobre conspirações, sobre detalhes que nunca foram antes descobertos, a não ser por aquele indivíduo que criou um canal no YouTube. Que interessante. Nunca ninguém na igreja achou isso na Bíblia, mas ele, o mais sábio de todos os séculos, ali tem algo que ninguém nunca disse. Então essa pessoa começa a dedicar, curiosa, horas do seu dia para chegar ao final dessa teoria ou especulação. E quanto mais pesquisa, mais abandona o evangelho, para depois negar a fé. Eu já vi isso acontecer, eu diria, quase uma dezena de vezes. Satanás tem muitas armadilhas. E o que tem em comum em todas essas armadilhas é o seguinte, elas são inúteis. Elas não podem produzir frutos verdadeiros. O falso ensino pode encher sua mente, mas nunca transformará o seu coração. Então, ao que nós devemos nos apegar? Irmãos, apeguem-se, mas apeguem-se de todo o coração. Apeguem-se ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deixem de lado todas as frivolidades. Deixem de lado as curiosidades vãs e procurem ter a mais absoluta certeza de que vocês estão ouvindo todo o conselho de Deus, a verdade, a doutrina que promove saúde espiritual. Então respondam com sinceridade. Vocês estão recebendo todas as vitaminas da verdade? A cada domingo vocês podem dizer com sinceridade,
Hoje eu ouvi a voz do Senhor Jesus Cristo por meio da pregação. Irmãos, vocês desta congregação em particular, vocês estão de fato ouvindo a verdade deste púlpito? Cristo tem falado a vocês nas últimas semanas? Se Cristo lhes tem falado, vocês têm experimentado o poder do Evangelho? Se Cristo não lhes tem falado por meio da pregação nesta congregação, corra daqui. Fuja pelo bem da sua alma, não volte mais aqui. Se Cristo não está falando com você, se você nas últimas semanas pode dizer, eu só ouvi embromação, mentiras e enganos, por mais que o pastor possa ser legal com você, para o bem da sua família e da sua vida, corra daqui, porque seria muito perigoso estar ouvindo mentiras e verdades recortadas, vitaminas insuficientes. Mas, se vocês estiverem ouvindo a Cristo pela pregação da palavra de Deus, então eu diria, glorifiquem a Deus, exaltem o nome do Senhor, encham-se de alegria, pois isso que vocês estão ouvindo é vida, é graça, é bênção para vocês, para seus filhos, para seus netos. Glorifiquem a Deus, porque não há um privilégio tão maravilhoso como este no mundo inteiro. O mundo está cheio de mentiras. Mas se vocês podem ouvir a verdade dos lábios de Cristo, isto é o maior de todos os privilégios. Se este é o seu caso, se você acha que sim, então ore para que o Evangelho venha até a vida de vocês com tanto poder, com tanta clareza, com tanta eficácia, que vocês sejam lâmpadas tão luminosas que não haja como alguém não perceber que Cristo está na vida de vocês. Que seja impossível esconder os frutos do Evangelho em suas vidas. Que as pessoas olhem para vocês e digam, ei, rapaz, o que está acontecendo com você? Nos últimos meses eu estou vendo alguma coisa diferente. Eu estou percebendo uma mudança. Os seus interesses, os seus desejos, as suas falas, as suas conversas estão num rumo diferente. O que está vendo? E aí então você possa dizer, é porque eu estou ouvindo a Cristo. É porque Cristo tem falado comigo todos os dias, especialmente no dia do Senhor, pela pregação de sua palavra. Irmãos, vocês desejam isso? Vocês querem mesmo isso para suas vidas? Então clamem, porque certamente o Senhor nos dará isso. Para a sua glória. Amém.